Fala pessoal, seja bem-vindo ao meu canal e eu vou continuar com vocês por aqui, continuando a resolução do Enem 2021, beleza? Mais 3 exercícios para vocês, 151, 152 e o 153. Mais 3 exercícios considerados no TRI aí de exercícios fáceis para médio, tá bom? Mas que eu tenho certeza, depois de ver minha solução aqui, você vai gabaritar se cair qualquer coisa parecida nesse estilo, tá bom? Então vamos lá, sem demora, põe o fone de ouvido, vai para um lugar calmo, pega o caderno, presta atenção, resolve comigo que é sucesso. Então pega lá, exercício 151. Olha só, vai trabalhar com binário, tá? Só que você não precisa se preocupar, cara, ele ensina, o Enem muitas vezes gosta disso, ele gosta de dar um texto instrutivo onde você lê, ele te instrui como você tem que fazer e aí sim você vai repetir o processo que ele pediu. Então assim, dá para aprender com os textos do Enem, beleza? Olha só, questão 5.1. Uma das bases mais utilizadas para representar um número é a base decimal, que é o que nós utilizamos no nosso sistema de numeração. Entretanto, os computadores trabalham com números na base binária. Beleza, até aí tudo bem. Nessa base, qualquer número natural é expresso usando apenas o algarismo 0 e 1. Cara, por mais que você esteja aí no mundo de Nárnia, você já ouviu falar sobre 0 e 1? Tá? Puxa, Fernando, mas eu não sei fazer conta com isso. Não tem problema, ele vai te ensinar, presta atenção. Por exemplo, as representações dos números 9 e 12 na base binária são 1001 e 1100. Eu vou anotar aqui do lado, ó. 1, 0, 0 e 1, tudo bem? E 1, 1, 0 e 0. Maravilha? Não sei como é que ele chegou nisso. Depois a gente discute qualquer coisa mais pra frente em uma aula ou qualquer outro exercício. Como é que ele conseguiu chegar nessa conclusão aqui. Ou no finalzinho do exercício eu dou um spoiler para vocês como é que ele chega nisso, tá bom? Mas o importante para nós é que ele chegou nessa base binária. A operação de adição na base binária segue um algoritmo similar utilizado na base decimal, como detalhado no quadro. Então olha só, a importância de você interpretar e entender o que ele fala. Olha só, eu tenho o número A, opa, não estou com marca-texto aqui. Eu tenho o número A e o B. E depois eu vou somar esse número A com esse B. E olha o que ele diz. Se o A for 0 e se o B for 0, soma os dois dá 0. Mas você fala, é óbvio, 0 mais 0 é 0. Tá bom. 0 e 1 dá 1. Ah, Fernando, 0 mais 1 também dá 1. Ah, tudo bem. 1 e 0 é a mesma coisa. Agora, 1 e 1 você vai falar, dá 2. Não, na base binária dá 10. Tá certo? Base binária. Então você tem que ficar esperto. Olha o que ele fala aqui. Por exemplo, na base binária, a soma dos números 10 e 10 é 100, como apresentado. Por quê? Ó, 0 e 0 pelo quadro que a gente tem, 0 e 0 dá 0, e 1 e 1 pelo quadro que ele mostra para nós é 10. Ou seja, o cara te dá um exemplo ainda de como é que faz a conta. Fica tranquilo, tá bom? Considerando as informações do texto, o resultado da adição de 9 e 12, ele me deu os binários 9 e 12. Será representado na base binária por quanto? Tá aí. Quanto você acha? Bom, vamos fazer. É só olhar o quadro. 1 e 0 no quadro fala que tem que ser o quê? 1. 0 e 0 no quadro fala que tem que ser o quê? 0. 0 e 1 no quadro fala que tem que ser o quê? 1. E 1 e 1 no quadro fala que tem que ser o quê? Aqui que está o pulo do gato, né, cara? Ele fala que tem que ser 10. Ou seja, na verdade, essa somatória, então, desses números binários vai me dar 10, 10, 1. Alternativa D. Moleza, né? Tranquilo? Você viu que não tem segredo? O Enem te ensinou a calcular. Você só tinha que ter um tempinho para poder ler o enunciado e entender isso daí, tá? Agora, como eu prometi para vocês, no finalzinho eu ia mostrar como é que ele chegou no 9 e no 12. O 9 ele falou que é esse número aqui para nós. Como é que ele chega no 9? Simples, simples, simples. Como é que você vai fazer? Você, quando escreve no binário, você vai ler da direita para a esquerda. Beleza? Então, esse cara aqui, é assim que a gente escreve, é no binário. A base é 2, né? Duas opções, 0 e 1. Então, é 2 elevado ao que eu tenho. Como o número é 1, tudo bem? Eu coloco o que eu tenho aqui, 2 elevado a primeira, porque ele me encontra... Opa, desculpa, 2 elevado... 2 elevado à minha primeira posição, tá certo? Concorda que esse cara ocupa a posição 0, esse cara ocupa a posição 1, esse cara ocupa a posição 2, opa, comi aqui, posição 2, e esse cara ocupa a posição 3, tá certo?
Então, o que eu vou fazer? 2 elevado à minha primeira posição que eu tenho. 2 elevado a 0, a gente tem que é 1. Aqui eu não tenho, quando ele coloca 0, é como se eu não tivesse essa posição para ele. Então, eu não faço. Esse cara, como é 0, é como se eu não tivesse essa posição para ele. Então, eu não faço. Agora, aqui eu tenho o número 1. Então, eu tenho essa posição. Então, é 2 elevado, que posição que ele se encontra? A posição 3. 2 ao cubo é 8. Então, se eu somar esse que me deu resultado com o primeiro ali, 8 mais 1, 9. Moleza? Vamos fazer mais um aqui só para brincar. O outro número que eu tenho, que ele falou que esse cara vale 12. Como é que ele é escrito? 1, 1, 0 e 0. Então vamos lá. Que posição que esse primeiro 0 se encontra? A posição 0. Que posição que esse 0 se encontra? A posição 1. Que posição que esse cara se encontra? A posição 2. E que posição que esse cara se encontra? A posição 3. Beleza? Então 0, 1, 2 e 3. É o que eu tenho aí. Fechou? Maravilha. Então vamos lá. Como eu tenho 0 aqui, é como se eu não tivesse esse cara para eles. Como eu tenho 0 aqui, é como se eu não tivesse isso aqui. Agora aqui eu tenho 1. Então eu vou escrever 2 elevado à posição que esse cara se encontra. Posição 2. E aqui eu também tenho, né? Eu tenho 1, então eu escrevo 2 elevado à posição que ele se encontra, 3. 2 ao cubo, a gente sabe que na verdade isso vale 8. E 2 ao quadrado, a gente sabe que vale 4. Somou os dois, 8 mais 4, 12. Um spoiler aí para vocês, beleza? Como é que ele chegou nessa parte do binário aí, tá? Mas ele não cobrava isso, foi um spoiler, uma coisa a mais para vocês, tá bom? Mas você sabe que aqui sempre eu aprofundo um pouco o conhecimento com vocês. Então olha lá, bora para um 5-2 então, que esse foi muito fácil, sem graça total. E um 5-2 também é bem tranquilo, tá certo? Só tem que ler com calma. Olha só, uma unidade de medida comum usada para expressar áreas de terrenos de grandes dimensões é o hectare, que equivale a 10 mil metros quadrados. Maravilha, só vou marcar então que 1 hectare é 10 mil metros quadrados. Tá. Um fazendeiro decide fazer um loteamento dizendo seus 3 hectares. Então o cara tem 3 hectares. Só que ele vai fazer o quê? Desses 3 hectares, dos quais 0,9 será utilizado para uma construção. Então vou marcar 0,9 é usado para alguma coisa. Vai me sobrar 2,1. Então 0,9 hectare para um negócio e 2,1 para provavelmente outra coisa. Então 0,9 hectare será usado para a construção de ruas e calçadas. Tá? E o restante será dividido em terrenos com área de 300. Então, efetivos mesmo, o que vai ser usado é 2,1 hectare. Esse cara vai ser utilizado para construir casa. Tá? Beleza. E essas casas vão ter 300 metros quadrados cada uma. Perfeito. Então, 300 metros quadrados cada um. Os 20 primeiros terrenos vão ser vendidos a um preço promocional de 20 mil. E os demais, 30. Subiu, né? Vendeu os primeiros 20 a um preço mais barato e o restante mais caro. Tá? Nas condições estabelecidas, o valor total em real obtido pelo fazendeiro com a venda dos terrenos, só terreno. Então assim, o que ele perdeu ali de 0,9 fazendo construção de rua e calçada, isso ele não conseguiu remunerar, beleza? É só os terrenos. Então eu vou ter que utilizar o 2,1 hectare, porque esse cara sim vai ser utilizado para mim para fazer construção de área dos terrenos, tá? As casas e tudo mais, beleza? Então eu sei que 1 hectare equivale a 10 mil metros quadrados, concorda comigo? Quanto que 2,1 hectare vai valer então? AX. Bem fácil. Multiplique em cruz, o meu x vai ser igual a 21 mil metros quadrados. Por que eu fiz isso? Porque a unidade que eu estava calculando era hectare. E cada casa tem que ter 300 metros quadrados. Então, hectare e metro quadrado eu tinha que achar a relação entre os dois. Eu achei. Então, na verdade, eu tenho 21 mil metros quadrados para trabalhar. Só que eu vou dividir por 300, porque cada terreno vai ter 300. Então, se eu fizer a divisão de 21 mil dividido pelos 300, que cada terreno vai ter isso, eu vou ter a quantidade de terrenos que eu vou ter. Fazendo essa divisão, tudo bem? Eu vou ter 70 terrenos. Ou seja, eu tenho 70 terrenos para fazer a venda, cada um tendo 300 metros quadrados. Se eu fizer 70 terrenos vezes 300 metros quadrados, vai me dar os 21 metros quadrados que eu tenho direito. Beleza? Fechou.
Só que desses 70 terrenos, 20 deles, são os 20 primeiros, ele vai vender a um preço de 20 mil, que é o preço promocional. Então, 20 mil vezes o 20, eu vou ter 400 mil reais aqui. E o restante, quem é o restante? Se eu tinha 70, vendi 20, o restante é 50. 50 ele vai vender ao preço de 30 mil. Subiu aqui, né? Vai me dar 1.500.000. Bom, como ele quer saber o total, é só eu somar as duas parcelas. Somando 1.500.000 com 400.000, eu vou chegar à conclusão que eu vou ter 1.900.000 reais de vendas dos meus terrenos. Ou seja, a alternativa C. Uma questão puramente de lógica, né? Só você ir trabalhando a lógica do começo ao fim que você consegue resolver. Sem fórmula, sem nada. Beleza? Fácil também, né? Deu para entender? Se não entender, posta aí no comentário que eu te respondo. Fica tranquilo. E bora para mais uma. 153, então. Vamos lá. A 153 ele vai trabalhar já a análise combinatória com a gente. Como é que eu sei disso? Só por olhar esse fatorial aqui eu já estou deduzindo. Vamos ver? Uma pessoa produzirá uma fantasia utilizando como materiais dois tipos de tecido diferentes. Então tá, vamos anotar aqui. Eu tenho dois tipos de tecidos. E 5 tipos de pedras. Então calma aí. O cara tem dois tipos de tecidos e 5 tipos de pedras. E a fantasia ele pode usar isso daí. Tá. Essa pessoa tem à sua disposição 6 tecidos diferentes e 15 pedras. Ah, legal. Então, olha só. Para o cara produzir aqui, vamos pegar aqui para fazer de conta que essa é a fantasia dele. Beleza? Eu ia fazer um vestido aqui, né? Tranquilo? É a fantasia. Imagina que isso é a fantasia dele. Ele tem que ter na fantasia, vou simbolizar aqui, 2 tecidos diferentes. Então, um tecido, 2 tecidos diferentes. E eu tenho que ter também as 5 pedras. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Tem que ter isso na fantasia. Só que ele vai poder escolher entre 6 tecidos e 15 pedras. Então, ele tem que escolher. Desses 6 tecidos, ele escolhe 2. Dessas 15 pedras, ele escolhe 5. Beleza? E aí ele vai trabalhar. Então, olha só. Nos tecidos, para quem já manja aí da análise combinatória, já entendeu a brincadeira. Dos tecidos, quantos tecidos eu tenho no total para eu poder escolher? Eu tenho 6. Só que eu só vou escolher 2. Então, eu vou montar uma combinação. Eu vou agrupar esses tecidos. Vai ser 6 tomados 2 a 2. Porque eu tenho 6 no total, mas eu só posso escolher 2. Então, eu monto grupos de 2 em 2 para eu poder saber quais que eu escolho. Já nas pedras, quantas que eu tenho no total para escolher? 15. Mas eu posso escolher as 15? Não, eu vou ter que escolher só 5. Então, eu vou montar grupos de 15 tomados 5 a 5, que são só 5 que eu posso escolher. Tudo bem? Beleza. Só que vamos lá. Quando eu vou montar minha fantasia, eu não tenho que ter os tecidos e as pedras. Sim, ele deixa bem claro aqui, ó, que você precisa ter o E. 2 tecidos diferentes e 5 tipos de pedras. Então, quando eu tenho essa palavra E, eu faço a multiplicação entre eles. Então, vai ser uma combinação de 6 tomados 2 a 2, multiplicado pela combinação de 15 tomados 5 a 5. Só isso você já consegue descartar qual possibilidade? Provavelmente essa B e essa C, porque elas estão somando duas coisas em fatoriais. Beleza? Não valeria. Eu vou dizer que a letra E também você poderia descartar, mas vamos segurar porque a gente não sabe se talvez ele pegou duas frações ali e simplificou uma coisa em cima, outra embaixo, a gente não sabe dependendo do que acabou dando, tá certo? Mas as outras duas, a B e a C, eu já consigo descartar, beleza? Então vamos lá, vamos resolver isso daqui. Formulazinha da combinação para quem não lembra, eu vou colocar aqui do lado, ó. Combinação de n termos tomados P a P, na verdade é n fatorial dividido por P fatorial, n menos P fatorial. Simples assim. Então, no lugar do n, aqui eu coloco 6 e no lugar do p eu coloco 2. Então, vai ficar 6 fatorial dividido n menos p, 6 menos 2, 4 fatorial, p fatorial, 2 fatorial, vezes 15 fatorial
dividido por 15 menos 5, 10 fatorial, que multiplica o 5 fatorial. Beleza? Tranquilo. Ele não pediu para você resolver, ele só pediu para você montar. Porque se você olhar, você já vê que isso daqui tem na alternativa A, que é a minha resposta correta. Ó. 6 fatorial 4 e 2, 15, 10 e 5. Alternativa A. Beleza? Se ele vier para resolver, você resolveria o fatorialzinho. Mas esse caso aqui, às vezes, você sabe montar isso daqui. A resolução do fatorial, nesse caso, ele não cobrou. Fechou? Beleza? Análise combinatória aí, duas combinaçõezinhas, multiplicação entre elas. Fechou? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, posta aí, tá bom? Aguardo vocês no próximo vídeo. Falou!